Bom dia, turma de literatura brasileira 4, eu acho que é, né? Finalmente eu faço um vídeo para vocês sobre, enfim, mas eu quero começar esse vídeo pedindo desculpas a vocês e tentando dar alguma explicação. Desculpa pelos transtornos todos, né? Isso não estava nos meus planos inicialmente, quando eu assumi a turma de vocês. É, Você sabe, eu mandei recado, né? Mandei aviso lá para vocês. Eu tive que me afastar, inicialmente por um mês. Não sei se vou ter que continuar afastada mais um pouco. Essa semana eu tenho consulta médica, mas enfim, todos vocês sabem, eu fiz uma cirurgia de ombro. Estou progredindo bem, mas ainda estou com esse negócio, ó, que impede meus movimentos, né, do braço direito. E como eu sou destra, qualquer coisa com o braço esquerdo sai horrível negócio, né? Não estou conseguindo ainda escrever muito bem, digitar e eu digito dedografando, né? Só com o dedo, mas enfim, os meus planos eram outros. Então me vi impedida de fazer uma série de coisas, ainda estou impedida de fazer uma série de coisas, mas vou tentar retomar algumas coisas, pelo menos a última aula, que foi sobre Drummond, Carlos Drummond de Andrade, e acho que eu falei muito pouquinho, né? Eu convivi com a poesia do Drummond muito no meu doutoramento, especialmente porque eu fiz a base da minha tese de doutoramento foi a escrita autobiográfica dele, que se chama Boitempo, Boitempo um, 2 e 3, né? Ele faz isso em 3 volumes e ele faz isso em poesia. Então é uma novidade assim bastante grande. O primeiro volume, que é de 1968, ele escreve a sua autobiografia, que todo mundo sabe que isso era uma narrativa, né? Ficcional e tal. E ele escreve isso então em poesia e faz três volumes. Minha tese foi basicamente sobre isso. Basicamente não, foi sobre isso, né? Como ele revoluciona o conceito de autobiografia. E a partir dali eu trabalhei muita coisa com Drummond, fiz muitas pesquisas relativas à poesia dele, sempre a poesia dele. E ele é um poeta reconhecido, né, internacionalmente e de fato é um grande poeta, grande poeta. Bem, eu não me lembro exatamente as coisas que eu falei para vocês, mas eu queria, pelo menos, dizer ou relembrar vocês algumas coisas sobre o Drummond. Muitas coisas sobre o Drummond, por exemplo, características da poesia dele, temas preferenciais, etc. e tal, como representante do modernismo brasileiro, embora ele não tenha estado na Semana de Arte Moderna, mas o seu primeiro livro, que é Alguma Poesia, e é de 1930, e eu acho que eu falei sobre isso, é um livro que vai expandir, né? Vai trazer algumas soluções interessantes para aquela coisa toda que foi o modernismo brasileiro em 1922 e na década, né, ao longo da década, e ele em 1930 então publica esse livro. Bom, gente, qualquer coisa que eu diga sobre Drummond, vocês podem perfeitamente bem encontrar nos livros de historiografia literária. E os livros de historiografia literária, mesmo aqueles mais tradicionais, que você certamente tem aí, sei lá, o Alfredo Bozzi, né? História Concisa da Literatura Brasileira, volto a dizer, é um saco ler, é muito chato de ler,
mas tem uma série de informações bem interessantes, né? Que vocês conseguem, então, essas questões, assim, vamos dizer, mais usuais, né, da poesia do Drummond, vocês têm acesso nesses livros de historiografia brasileira, de historiografia literária brasileira. E tem um especial, onde é que ele está? O nome do autor é Carlos Nejar, que, aliás, era poeta. Carlos Nejar. Estou dizendo era, eu acho que ele morreu, mas eu não tenho certeza. Carlos Nejar escreveu, não faz tanto tempo assim, um livro sobre a poesia brasileira, ou história da poesia brasileira. Vale a pena ler, vocês vão encontrar coisas muito interessantes sobre Drummond ali. E então, eu também não quero ficar repisando sempre as mesmas coisas. Mas, então, esses dados, né, essas questões assim pontuais sobre a poesia dele, né, aquela coisa, o que é o homem moderno, enfim, os desencontros, a poesia dele é toda marcada por, tematicamente falando, né, pelos desencontros, ou seja, a solidão do homem moderno e a sua praticamente impossibilidade de comunhão com o outro, né? E isso está espalhado por toda a poesia dele, especialmente as poesias de cunho mais social e também as poesias memorialísticas, que ele vai trazer coisas da infância dele e tal, não apenas na autobiografia, mas ao longo da trajetória dele, ele vai sempre inserir poemas recordando questões da infância e sempre colocando essa impossibilidade da comunhão, a impossibilidade da, da convivência, não, da boa convivência, talvez, mas eu acho que a palavra comunhão é a que melhor é, expressa isso, né? A comunhão entre eu e o outro. Isso para Drummond é praticamente impossível, porque há um desvio, né, nessa relação. E isso é uma marca temática nele, né? E isso faz com que ele produza muitas e muitas coisas. Então, essas questões assim, vocês vão vão vendo, estudando, né? Não tem outro jeito. Vocês fazem curso de letras, o curso de letras pressupõe que a gente estude bastante, que a gente leia muito, né? Então, a leitura é fundamental. Por mais que eu me rasgue aqui falando sobre a poesia do Drummond, nada será a, comparável à leitura que vocês vão fazer da poesia em si. Então, isso é que é o mais importante, né? Do ponto de vista da história da literatura, que muitas vezes é o foco dessa disciplina, na verdade é mais ou menos o foco dessa disciplina, né? Embora não tenha o um nome na disciplina, isso é uma coisa engraçada, né? As disciplinas de literatura brasileira têm sido, ao longo dos anos, nomeadas como literatura brasileira, um, dois, três, quatro, mas não são. São, na verdade, história da literatura brasileira, né? Enfim. Bom, mas essas questões, então, como eu disse para vocês, sobre a poesia dele, questões historiográficas e com recursos de estilos e etc., vocês vão encontrar nessa bibliografia sobre a história da literatura brasileira e que tem muita coisa por aí. Estou olhando, inclusive, Manuel Bandeira aqui, ó. Estou com um livro aqui do Manuel Bandeira que se chama Apresentação da Poesia Brasileira. Ele vai apresentar primeiro os anteriores e tal, mas também é um livro bem interessante. Vale a pena, essas, vale a pena ler. Esses exemplares que eu estou falando para vocês é do Manuel Bandeira, do Carlos Nejar, sei lá, de outros tantos, vocês encontram na biblioteca. Então, vocês têm acesso a esse tipo de informação. Isso o que, que é? São informações, né, sobre o poeta que nasceu em 1902 e morreu, nunca sei, né? Mas, enfim, 89, não me lembro a data que ele morreu.
E essas informações são interessantes e tal, e vocês devem procurá-las. Agora, o que que é o mais importante? O mais importante é ler a poesia dele. É para isso que ele está na disciplina, para vocês lerem a poesia do Drummond. E é uma poesia muito diferente da do Bandeira. A gente leu bastante coisa sobre do Bandeira em sala de aula, né? Eu apresentei para vocês uma série de poemas para ele, dele para vocês, né? Mencionei uma tríade de poemas sobre a Lua, que eu acho assim belíssima, né? A cada poema que ele escrevia para a Lua é uma lua diferente, né? Bandeira era muito isso, né? De escrever e reescrever sobre o mesmo tema. Então, poemas poética, nova poética, assim, ele tem essa coisa, Bandeira, né? O Drummond já não tem essa coisa assim. Mas o Drummond é um outro universo, um outro tipo de poesia. É uma poesia mais, eu vou dizer, áspera, mas eu não sei se é bem a palavra. Uma poesia mais áspera, talvez porque seja de cunho da seca nordestina, seja do João Cabral de Melo Neto, que é realmente uma poesia mais áspera. E que todo mundo conhece, né, por Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos Severinos fiquei sendo de Maria, como há muitas Marias, não sei o quê, tarará, tarará. Aí vocês vão ver, é o Alto de Natal Pernambucano, que é o subtítulo de Morte e Vida Severina. Devem ler, devem ler. É, que é um alto, né? E alto é uma forma teatral de origem é, galego-portuguesa, né? E aí vocês conhecem, por exemplo, o Alta Barca do Inferno, do Gil Vicente, que isso faz parte da literatura portuguesa, né? O início da literatura portuguesa, 1500 e qualquer coisinha. Então, era um gênero, era e continua sendo, um gênero dramático, né? O alto. E Jesus deu um branco na minha cabeça. Estou com o nome do Graciliano Ramos, mas não é esse cara que eu acabei de falar, João Cabral de Melo Neto. Ele escreve um alto, né? Um alto natalino de Pernambuco, chamado Morte e Vida Severina. E ele vai usar esse formato, né? Poemático para esse teatro Morte e Vida Severina, que foi encenado em 67, 68, já não sei quais foram as datas exatas, mas em plena repressão, né, ditadura, e foi interrompido e tal, foi uma função isso tudo, né? Mas a arte tem essa característica, a arte, inclusive essa arte ideologicamente carregada, a arte engajada, vamos dizer assim, quando ela é boa, ela é boa. E quando ela é boa, ela ultrapassa as medidas. E, na grande maioria das vezes, dentro da poesia, os censores que iam fazer a censura, né, nas casas editoriais sobre as publicações, etc., etc., nada saía sem o censor, né, dar o aval, com raríssimas e raríssimas exceções, eram pessoas muito destituídas de inteligência. E não entendiam bolhufas da coisa, né? E passava. Então, é aquela coisa básica, né, com a qual vocês trabalham, que é o conceito de metáfora, símbolo, etc., né? Ironia e tal, que são tropos, né? E eles não entendiam. Dentro da literatura, né, da palavra escrita, na música isso ficava mais evidente. E foi um momento em que a música é, incorporou enormemente, né, esse caráter combativo da censura, da ditadura, da violência extremada e etc., né, a antidemocracia e essa coisa toda. Né? Mas na literatura propriamente dita, isso ficou mais aliviado por falta de competência, né, intelectual dos censores. Aliás, toda censura, no meu entender, né, toda censura é, pela própria natureza dela, é uma coisa burra, é burrice. Mas, enfim,
É, bom, eu tenho que falar do Drummond. Então, o que eu estava falando para vocês do Drummond, a poesia dele é larga, né? Começa em 1930 e termina com o último livro publicado em vida, chamado Farewell. Depois disso foram publicados alguns poemas, né, do Drummond, especialmente a poesia, eu ia dizer pornográfica, mas a poesia erótica, pornográfica dele e tal, que ele nunca quis publicar. E eu particularmente acho isso assim uma coisa muito é, invasiva, né? Em relação à figura, à pessoa, né, do Carlos Drummond de Andrade, porque ele não queria publicar, eram poemas que ele escreveu especificamente para determinada pessoa e tal, então era uma coisa da intimidade dele, né, e não era, ele não tinha a menor pretensão de publicar isso, mas foi publicado. E foram publicados também outros poemas, etc. Sempre se acha, né? Depois que a criatura morre, sempre se acha mais alguns rabiscos e tal, e isso vira assim um pandemônio. Mas não são coisas revistas pelo próprio poeta, com algumas exceções, né? Mas essas coisas aconteceram também com Drummond. De maneira que ele praticamente atravessa o século, né? Boa parte, né, do século, fazendo coisas e fazendo coisas. E, nesse sentido, ele vai transitar dentro desse arco temporal, ele vai transitar entre vários caminhos que a poesia vai tomando ao longo desses anos do século XX, né? Então, ele começa como um poeta é, bem vinculado a essa nova dicção, né? Essa nova maneira de fazer poesia que veio com o modernismo, adotando inclusive o poema piada, que eu li alguns para vocês, né, na sala de aula, é, adotando o poema piada, versos livres, é, inserção de textos narrativos dentro da poesia, uma linguagem às vezes como é que eu posso dizer, mais mundana, né? Bem mais mundana, quebra de versos, quebra de formas, né? Formas clássicas. Ele vai usar muitas vezes o sonetilho, por exemplo, que é o soneto cortado ao meio. Enfim, ele começa com essa, dentro desse ambiente, né, do modernismo. E vai atravessando a coisa, porque logo depois do modernismo vem uma coisa assim meio cansativa, né? Que aquelas novidades todas, tudo, a gente acaba esquecendo o exagero, mas houve muito exagero para que ficassem as coisas mais interessantes. Então, aquilo não foi para vocês que eu falei, foi para outra turma que eu falei, da boa poesia, da arte, né, da obra de arte literária que atravessa os tempos, né, essa característica por ser uma obra de arte, uma construção de arte, a poesia vai depurando, né, esses excessos, a próprio andar da coisa, né, vai depurando os excessos que aconteceram no modernismo, que estão acontecendo hoje, agora, um excesso de coloquialismo, né, que já perdeu o sentido, já ficou esvaziado esse excesso de coloquialismo, e esses excessos são fundamentais para se burilar a coisa, né, para se fazer a, a transformação de uma coisa enfática demais, né, para algo. Vou ter que parar um minutinho aqui, porque tem gente na minha porta. Com licença, já volto.